Queridos amigos, com muita alegria, vamos dar início ao episódio 2 desta série de estudos do livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A convite do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila, Marcelo e eu estamos estudando essa obra fundamental da doutrina espírita. E hoje nós vamos abordar especificamente a química, lembrando que nós não somos cientistas. A nossa proposta aqui, como o próprio benfeitor esclareceu no início da obra, no item chamado definição, não é ficar descendo a detalhes técnicos ou a polêmicas filosóficas, mas sim trazer o elemento espiritual. E dentro daquela metáfora que Emmanuel usou, do triângulo de forças, ciência, filosofia e religião, então Emmanuel disse que a doutrina espírita se comunga nesse triângulo de forças. Emmanuel vai iniciar a obra tratando de responder questões científicas que os trabalhadores foram formulando para o seu espírito. Muito bem, Otávio. A pergunta número 2, que vai iniciar esse campo das ciências fundamentais, ela foi estruturada da seguinte forma: se reconhecermos a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia como as 5 ciências fundamentais, qual será a posição da ciência da vida em relação às mesmas? Emmanuel vai responder esta pergunta da seguinte maneira: a química e a física, estudando a ação íntima dos corpos, suas relações entre si e as suas propriedades, constituem a catalogação dos valores da ciência material. Ele já deixa claro que química e física vão tratar dos elementos materiais e muito apegada ainda ao paradigma do materialismo. Então, desde o início dessa obra, nós vamos perceber que Emmanuel quer libertar a ciência e a filosofia desse paradigma materialista que a aprisiona. Então, ele continua: já a psicologia e a sociologia, examinando a paisagem dos sentimentos e os problemas sociais, representam a tábua de classificação das conquistas da ciência intelectual. Então, a psicologia vai examinar as questões sentimentais e a sociologia, todos os problemas sociais que envolvem a nossa vida em comunidade. Mas no centro de todas, continua Emmanuel, está a biologia. Então, é a biologia que é a ciência da vida, né, como está formulado na pergunta. Então, no centro de todas essas ciências fundamentais está a biologia, significando a ciência da vida em suas profundezas, revelando a transcendência da origem, o espírito, o verbo divino. Então, embora a biologia, dentro da perspectiva humana, quase que ignore as questões transcendentais e espirituais, Emmanuel vai nos mostrar que justamente o elemento espiritual, como essa força divina, influencia todos os fenômenos da biologia. Até agora, termina ele, a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas da Terra. Porém, nas suas expressões mais legítimas, evolverá para Deus, com as suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que, mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência. Ou seja, os cientistas, os biólogos e demais físicos, químicos, etc., mesmo sem saber e até mesmo sem querer, estão a serviço de Deus e nos levarão, à medida que a ciência for evoluindo, a demonstrar esta verdade espiritual. No campo da química, Marcelo,
as forças do plano espiritual auxiliam o homem terrestre? Emmanuel diz que os homens, em verdade, aprenderam a química com a natureza, copiaram as suas associações, desenvolvendo a sua esfera de estudos e inventaram uma nomenclatura, reduzindo os valores químicos sem lhes aprender a origem divina. Então, uma coisa é você estudar, classificar, observar, a outra é compreender a origem real de tudo. Emmanuel, na verdade, nos esclarece que os prepostos de Jesus, em todos os setores de trabalho humano e em todos os tempos, eles cooperaram com o homem no seu esforço de aperfeiçoamento, ou seja, são espíritos divinos que estão atuando na Terra junto à humanidade a fim de nos ajudar com intuições, com esclarecimentos, não diretamente, mas no campo mediúnico e no campo, às vezes, da reencarnação. Espíritos que vieram com missões, reencarnando-se na Terra para auxiliar a humanidade nesse desenvolvimento científico. Diz ele ainda que os estudiosos e os cientistas do planeta não criaram fenômenos químicos, que, na verdade, sempre existiram desde a aurora dos tempos, afirmando, portanto, a existência de uma inteligência superior. Mas então, Otávio, nos estudos da química, avaliam-se em cerca de 1/4 as substâncias da Terra, que podem ser reduzidas aproximadamente como originárias de 90 elementos. Quando os estudos dessa ciência forem ampliados, poderão reduzir-se ainda mais as fontes de origem? Vamos lembrar que a obra foi publicada na década de 40 do século passado. Então, a ciência foi também evoluindo ao longo dessas décadas. Mas Emmanuel, à época, dá a seguinte resposta: a química necessita apresentar essa divisão de elementos para a catalogação dos valores educativos, com vistas às investigações de natureza científica no mundo. Então, é o que o Marcelo falou, nenhum químico inventou nenhum elemento, eles foram sendo descobertos e foi se dando nomenclatura, estabelecendo convenções. Contudo, se na sua base estão os átomos, na mais vasta expressão de diversidade, mesmo assim tenderá sempre para a unidade substancial, em remontando com as verdades espirituais às suas fontes de origem. O homem na Terra sempre esteve, pelo menos há 2.500 anos, à procura do tal elemento fundamental, né? E isso vai também o próprio homem descortinando novas descobertas ao longo dos séculos. Então, Emmanuel continua dizendo assim como o químico humano encontra no hidrogênio a fórmula mais simples para estabelecer a rota de suas comparações substanciais, os espíritos que cooperam com Cristo, nos primórdios da organização planetária, encontraram no protoplasma o ponto de início para a sua atividade realizadora, tomando o protoplasma como base essencial de todas as células vivas do organismo terrestre. Aqui nós achamos interessante comentar, porque esse nosso estudo é um convite a cada um de nós ir aprofundando os estudos da doutrina espírita, mas tanto no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, quanto no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, ambos psicografia de Chico Xavier, vão ser trazidas informações sobre este início lá do protoplasma, etc. E uma coisa muito curiosa, Marcelo, que eu acho que vale a pena comentar, porque é uma prova cabal da existência de espíritos e da imortalidade da alma. Olha que interessante, no livro Evolução em Dois Mundos,
Lembrando que a questão está tratando de busca, né, do elemento fundamental. E lá atrás, descobriu-se o átomo, né, há milênios se fala em átomo, mas mais recentemente a ciência decompôs os seus elementos, mas se falava do elétron como sendo um elemento indivisível. E aí, no livro Evolução em Dois Mundos, Emmanuel, ou melhor, André Luiz, né, porque Emmanuel só fez o prefácio, André Luiz faz a seguinte nota, uma nota de rodapé, despretensiosa. Na esfera espiritual em que estagiamos, né, então, onde André Luiz estava, o elétron é também partícula atômica dissociável. E aí, não por acaso, essa obra foi publicada com data, todo capítulo tem data. E essa mensagem, ela foi trazida em Uberaba no dia 22/1/1958. Então, achei muito interessante que, em 1958, André Luiz diz no livro Evolução em Dois Mundos que o elétron é dissociável. E aí eu fui dar uma pesquisada, né, repetindo que não sou cientista, mas teóricos só falaram isso em 1980, que o elétron podia ser dissociado em elementos mais fundamentais ainda. Apenas a partir de 2013, numa pesquisa na Suíça, comprovou-se isso que os teóricos vinham trazendo desde 1980, que o elétron podia ser dividido. Algo que André Luiz nos trouxe no livro Evolução em Dois Mundos, em 1958. Aí eu deixo a pergunta para a nossa reflexão. Como é que Chico Xavier, né, lá em Pedro Leopoldo, com curso primário, poderia trazer um conhecimento desse, não fosse ele instrumento da espiritualidade superior? Então fica o convite para que nós possamos estudar, além do livro Consolador, o livro Evolução em Dois Mundos e o livro A Caminho da Luz. Marcelo, nos chamados movimentos brownianos e nas afinidades moleculares, poderemos observar manifestações de espiritualidade? Bem, as perguntas de Emmanuel vão sempre tender a provar as iniciativas divinas de todas essas expressões científicas, né? Isso é muito importante. Apenas para recordar, porque são temas da nossa época escolar que nós também precisamos trazer à tona novamente, o chamado movimento browniano é um movimento aleatório das partículas suspensas em um fluido, resultante da sua colisão com átomos rápidos ou moléculas no gás ou líquido. Então a questão é se nesses movimentos nós podemos observar manifestações de espiritualidade. A palavra espiritualidade, ela costuma ter sentidos múltiplos. Às vezes se referem aos espíritos superiores, às vezes se refere ao que é divino. Então, acho que tudo isso vai trazer a nós o mesmo sentido, o mesmo, né, tipo de pensamento. Mas Emmanuel explica que nesses movimentos brownianos, dos fluidos e dos gases, né, assim como nas atrações moleculares, ainda não poderemos ver propriamente manifestações de espiritualidade como princípio de inteligência, mas apenas fenômenos rudimentares da vida em suas demonstrações de energia potencial na evolução da matéria. E ele completa, a caminho dos princípios anímicos. O que seja isso? Ora, a palavra ânima, ela vem do latim, significa alma. Então, o princípio anímico é o princípio que nos remete à alma, ao espírito, à inteligência da mônada espiritual. E aí Emmanuel passa para distinguir o que seria uma química industrial e uma química biológica. Ele adentra nesse
nessa questão aqui, nessa resposta. Ele diz o seguinte, que as individualizações químicas possuem igualmente a sua rota para obtenção das primeiras expressões anímicas. Então, está a caminho da alma, digamos assim. Sendo justo observarmos que no circuito industrial, aí ele faz uma diferenciação. A individualização, ou seja, a análise das partículas, do conteúdo atômico, dessas expressões, desse micro-universo, né, é trabalhada em processos mais grosseiros, quando se trata das questões industriais, até que possa ser aproveitada pelo agente invisível na química biológica. Agora, aí ele passa a explicar que na química biológica preponderam ascendentes espirituais, ao passo que na química industrial todos os fatores podem ser de atuação propriamente material. Então, ele arremata dizendo que na intimidade da célula orgânica, o fenômeno da vida submete-se a um agente divino. Então, ali não está apenas a química, os átomos, existe um princípio vital, um agente divino trabalhando dentro da célula, do organismo vivo. Então, prosseguindo, o fenômeno da vida submete-se a um agente divino em sua natureza profunda, e nos compostos industriais, as combinações químicas podem obedecer a um agente humano, ou seja, é mais voltado para um campo material, onde um agente humano pode interferir. No caso da intimidade da célula, entre uma química biológica, onde nós temos a expressão, né, de energias divinas trabalhando nesse ambiente. Então, Otávio, vamos agora falar um pouco sobre radioatividade. A radioatividade opera a destruição ou a evolução da matéria? Antes de avaliarmos a resposta de Emmanuel, nós buscamos um conceito de radioatividade nos dicionários e podemos sintetizar aqui como a ação espontânea que, causando a desintegração do núcleo de certos elementos, provoca a emissão de radiação eletromagnética, emissão imperceptível de energia. Então, Emmanuel vai responder essa questão dizendo o seguinte: através da radioatividade, verifica-se a evolução da matéria. Ou seja, não é destruição, é evolução. É nesse contínuo desgaste que se observam os processos de transformação das individualizações químicas convertidas em energia, movimento, eletricidade, luz, na ascensão para novas modalidades evolutivas, em obediência às leis que regem o universo. Essa é uma resposta curta, mas muito importante, porque nos mostram que, primeiro, tudo dentro da obra divina está em evolução, nada se perde. Nesse sentido, a morte não existe, seja a morte de um planeta, seja a morte de um corpo físico, é apenas uma transformação evolutiva da matéria, mas também traz uma outra conclusão importantíssima, que é, a rigor, não existe matéria. E isso Emmanuel vai explicar no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade. Emmanuel, no prefácio dessa obra, também psicografia de Chico Xavier, ele diz assim, olha, o ateísmo e o materialismo, cedo ou tarde, vão acabar. Por quê? Por falta de matéria. Não existe matéria no sentido humano compreendido. E aqui, nessa resposta, ele toca esse assunto dizendo, não, a radioatividade é uma transformação, uma evolução. E, a rigor, a matéria nada mais é do que energia condensada ou energia coagulada. Então, a energia vira matéria provisoriamente,
a matéria volta a ser energia e, nesse sentido, tudo evolui, nada é destruído. Claro que temos a lei de destruição, que é explicada por Kardec na terceira parte de O Livro dos Espíritos, mas não destruição como os homens entendem, né? Acabou, mas sim muito mais como uma transformação e uma evolução. Onde a fonte de energia para a matéria? De vez que a radioatividade opera incessantemente, trabalhando as suas forças. Bem, se a radioatividade é um desgaste contínuo, nós temos que ter realmente uma fonte que realimenta essas transformações continuadas, como o Otávio explicou. Então, Emmanuel esclarece que é o Sol, que o Sol é essa fonte vital. É a fonte vital para todos os núcleos da vida planetária, todos os seres, como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida, recebem a renovação constante das energias solares através da chuva incessante de átomos que a sede do sistema envia à sua família de mundos equilibrados na sua atração dentro do infinito. Palavras de Emmanuel. Então, se Deus criou um processo de desgaste, onde vai havendo a morte, digamos assim, né? O desfazimento dos corpos, nós temos uma fonte que realimenta, que é, no caso do nosso sistema planetário, né? O centro do nosso sistema, que é o Sol, de onde nós recebemos toda essa emissão de átomos, inclusive o planeta que nós fomos alocados, ele tem na atmosfera uma proteção contra esse bombardeio, né, de átomos que são enviados, que essa chuva magnética que parte do Sol, ela bate na atmosfera e se reparte, né, dando até aquele efeito conhecido como aurora boreal. Então é a prova de que nós estamos recebendo, né, com grandes intensidades essas energias solares, e é assim que se processa a recomposição dos corpos terrestres. E aí, Otávio, como deveremos compreender a seguinte assertiva dos químicos: nada se cria, nada se perde? Tem tudo a ver com isso que nós já estamos conversando, né? E Emmanuel vai esclarecer o seguinte: em verdade, o espírito humano não cria a vida, atributo de Deus, fonte da criação infinita e incessante. Contudo, se o homem não pode criar o fluido da vida, nada se perde da obra de Deus em torno dele, porque todas as substâncias se transformam na evolução para mais alto. Essa resposta ela é muito importante porque ela nos mostra que só Deus cria a vida. Então, nós, pais e mães, que podemos auxiliar na criação do corpo dos nossos filhos, mas o espírito dos nossos filhos não são oriundos do nosso espírito. Nesse sentido, a grande fonte criadora é Deus. E, de novo, né, as obras de Emmanuel, de André Luiz, vão se entrelaçando, porque tanto no livro já citado, Evolução em Dois Mundos, quanto no A Caminho da Luz, é esclarecida a nossa possibilidade de sermos co-criadores de Deus. No nosso caso, espíritos imperfeitos, co-criadores em plano menor. Mas mesmo os espíritos crísticos, que Emmanuel vai trazer, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, que estão co-criando em plano maior, então estão criando galáxias, estrelas, etc. Mas aqui nessa resposta do livro Consolador, Emmanuel está dizendo: quem cria a vida, né, e é o primeiro motor da vida, é Deus, o incriado, né? A sabedoria
infinita. Prosseguindo nessas reflexões, Marcelo, em face da exatidão com que se efetuam as combinações naturais da química orgânica, como entender as diversas expressões da natureza em seus primórdios? Bem, a natureza em seus primórdios nos remete ao nosso planeta no início da sua formação, quando a vida surgiu na Terra. Então nós tínhamos aqueles oceanos com organismos monocelulares, não é? Então uma sopa ali criada de início, um planeta extremamente quente, um ambiente propício para a vida, e diz Emmanuel que essas diversas expressões da natureza terrestre primitivas promoveram essas agregações porque obedeceram ao pensamento divino dos prepostos de Jesus, quando nas manifestações iniciais da vida sobre a crosta terrestre. Então nós não estamos falando aqui de uma explosão da própria matéria, sem nenhuma inteligência por detrás, a guiar esses mecanismos de promoção da vida. Não se trata de uma ideia de que os materialistas defendem, aqueles que não conseguem admitir a existência de Deus, a existência da alma, o princípio inteligente, defendem que tudo não passa de expressões da química, das substâncias. Então a gente considera isso realmente fora de propósito, totalmente, porque é como se houvesse uma explosão e de repente desse tudo certo, né? Dizer que a coisa surgiu da própria matéria se montando, se compondo, se combinando, é como se você tivesse uma sala com diversos componentes eletrônicos e você desse uma explosão ali e de repente criasse um computador já funcionando. Então, é uma comparação absurda dessa. Então, Emmanuel vem realmente esclarecer que a vida, né, todo o nosso processo evolutivo, ele obedece os prepostos de Jesus. Por quê? Porque no livro A Caminho da Luz está esclarecido que esse espírito puro, da comunidade de espíritos puros, que nós conhecemos como Cristo, encarnou na Terra como Jesus, ele esteve aqui antes da formação do nosso planeta Terra, para justamente preparar as bases da formação, né, da sua composição, da sua estrutura, para nos receber, para receber espíritos que necessitariam dessa morada para a sua evolução. Então, o pensamento divino está por trás de todo esse movimento evolutivo nosso. E Emmanuel prossegue dizendo que, remontando a essas origens profundas, nós podemos observar o esforço dos espíritos sábios do plano invisível na manipulação dos valores da química biológica, nos primórdios da vida planetária, estabelecendo a caracterização definitiva dos processos da natureza na fixação das espécies. Então, as espécies foram criadas como projetos divinos. Tudo teve um princípio, uma missão, um ideal. Não são coisas aleatórias. Prosseguindo, prevendo todo o mecanismo da evolução no futuro e entregando o seu trabalho às leis da seleção natural, conforme Darwin defendeu, Charles Darwin, né, aquele cientista, que sob a égide de Jesus prosseguiram no aperfeiçoamento da obra terrestre através do tempo. Então nós vemos aí que nós somos resultado de uma inteligência suprema. As espécies que existem na Terra são experiências genéticas, muitas vezes, para promover a evolução do princípio espiritual, que tem que habitar muitas vezes corpos mais primitivos, para só mais tarde alcançar esse nível que nós nos encontramos por enquanto, né? Que é no nosso plano humano. Aí, Otávio, vem a seguinte pergunta: as forças espirituais organizaram igualmente a atmosfera do mundo?
Sem dúvida, Emmanuel vai esclarecer. Isso é indubitável. A inteligência com que foram dispostos os elementos do cenário para o desenvolvimento da vida no planeta, Volo comprova. Essa metáfora que o Marcelo usou é muito interessante, né? Um monte de elemento eletrônico numa sala, aí de repente dá uma explosão e aparece um computador. Ora, todos nós achamos essa ideia absurda. Então, por que que em olhando para a obra da criação divina, nós cogitamos que isso seria possível, né? Que o caos tenha criado planetas, vida, etc. É o que os espíritos explicaram para Kardec em O Livro dos Espíritos. Ora, o caos inteligente não é caos, né? Então não importa a palavra que a gente vai dar. O que importa é a gente entender a substância. Então, até aqui, no estudo de hoje, já ficou claro que os elementos espirituais é que comandam todos os fenômenos da natureza. E aí, isso trará consequências. Imagina o dia, né, que mais e mais cientistas, pesquisadores, se debruçarem também nesta questão dos conhecimentos espirituais. O quanto que vai avançar a psicologia, a biologia, a política e todas as ciências, né? E Emmanuel ilustra isso, dizendo o seguinte: a algumas dezenas de quilômetros foram colocados revestimentos do ozônio, destinados a filtrar os raios solares. Marcelo já explicou isso, comentando uma resposta anterior, dosando-lhes a natureza para a proteção da vida. Então, que acaso é esse, né, que criou uma atmosfera detalhadamente pensada para que os raios solares não nos matassem, né? Pelo contrário, para que o Sol fosse a nossa fonte de vitalidade. Da atmosfera recebe a maior porcentagem de nutrição para o entretenimento das células. Isso aqui também é muito importante, essa ilustração de Emmanuel, ou seja, através da respiração, nós absorvemos não tudo, mas bastante coisa que a gente precisa, bastante elementos que nós precisamos para permitir a vida aqui no nosso planeta. Isso traz consequências, né? Por exemplo, desdobra-se na importância da educação ambiental, da gente cuidar bem do nosso planeta. E como o nosso escopo não é o de citações eruditas, de novo, Emmanuel deixa claro que isso aqui não é um tratado para reescrever as ciências humanas, né? Nem o de redizer os preceitos científicos do mundo. Lembremos que um homem, na manutenção da sua vida orgânica, necessita de regular a quantidade de oxigênio, ele vai buscar através da respiração, 15 gramas de azoto e 500 gramas de carbono, referindo-se aqui à nossa alimentação. E aí ele sai um pouco do campo científico e vai conversar com o aspecto filosófico e religioso para fazer a seguinte reflexão final, dizendo assim: o oxigênio é uma dádiva de Deus, né? Ninguém paga para respirar. Mas o azoto e o carbono nós vamos buscar através da luta, né? Remontando ao princípio bíblico, comerás o pão com o suor do teu rosto. Aí Emmanuel pergunta: será que não podemos extrair daí a benevolência de Deus, que nos concede o muito e nos pede, né, o pouco dentro das nossas possibilidades? Então, ele termina dizendo: o problema básico da nutrição, nessa conta de química, é uma reafirmação da generosidade de Deus. E ele traz uma outra consequência, dizendo: e do mundo expiatório em que se encontram as almas reencarnadas neste mundo, dizendo que, e do estado expiatório, né, melhor dizendo, em que se encontram as almas reencarnadas neste mundo. Então, ele nos reforça aqui o que Kardec trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, o planeta Terra é uma morada ainda de espíritos que estão necessitados de expiações e provas. Por isso, nós precisamos buscar o azoto e o carbono através do trabalho,
Porque se também a alimentação fosse nos dada, como é dado o oxigênio, talvez a gente ia ficar pulando carnaval o ano inteiro, né? Ia querer ficar nas raias da preguiça, da acomodação. Então, é por nosso bem e pela nossa necessidade que este planeta requer de nosso trabalho para buscarmos os recursos alimentares. Então, como compreender, Marcelo, a afirmativa dos astrônomos relativamente à morte térmica do planeta? Pois é. Isso pode ter sido um assunto que causou um certo impacto à época da autoria desse livro, da sua publicação, né? Década de 40, né? E nós, hoje, quando ligamos a televisão, sintonizamos nos canais científicos, que muitos deles passam assuntos científicos, no TV a cabo especialmente, nós vemos esse tipo de assunto quase que a todo momento. O universo se expandindo, as estrelas se transformando, os astros se dividindo, explodindo, nuvens agregando e gerando outros planetas, e vai por aí afora. Isso não era tanto do conhecimento da humanidade, né, nessas décadas anteriores. Mas aqui ele alude à morte do planeta Terra. Por quê? Porque realmente o nosso Sol, que é a fonte de alimentação nossa, ele vai inchar e depois ele vai diminuir e vai sumir. E aí os planetas todos do sistema solar vão ficar desamparados, digamos assim. Mas Emmanuel explica o seguinte, que as energias do Sol, como as forças telúricas do orbe terrestre, né, as forças de aquecimento, serão esgotadas aqui para surgirem em outra parte. Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Alguns astrônomos calculam a morte térmica do planeta, anotação de Emmanuel, para daqui a 1 milhão de anos aproximadamente. Aí Emmanuel observa, já se disse, porém, que a vida é um eterno presente e o nosso primeiro dever não é o de contar o tempo, demarcando em bases inseguras a duração das obras, conhecidamente sagradas para as edificações definitivas do nosso espírito, as quais são inacessíveis a todas as transformações da matéria em face do infinito. Resumindo, não nos preocupemos com o tempo, que nos importa se o Sol vai deixar de existir ou a Terra vai deixar de existir daqui a 1 milhão de anos. Pelo Espiritismo, nós já temos em bases seguras a garantia de que nós somos espíritos imortais e que segundo Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. Então, se a nossa fonte de energia, a nossa estrela, o Sol, vai desaparecer e, consequentemente, os planetas que o cercam, nós haveremos já muito antes disso de já estarmos habitando moradas seguras, né? Que o nosso Pai eterno há de direcionar para nós. Uma coisa me chamou a atenção no que você acabou de explicar, Marcelo, é que Emmanuel colocou nessa resposta que essa contagem do tempo muitas vezes é feita em bases inseguras. Eu entendi isso como um jeito educado para dizer, ó, essa história aí que o planeta vai morrer em 1 milhão de anos está errada. E isso em 1940. Claro que isso é só uma hipótese, mas chama a nossa atenção que agora, em 2022, começam a chegar as primeiras imagens desse novo telescópio da NASA, que, segundo os cientistas vêm dizendo, nas próximas décadas, tudo que esse telescópio vai trazer pode revolucionar e corrigir uma série de conclusões até então válidas no campo da ciência, que possivelmente o benfeitor já sabia na década de 40.